Então todos, né, já sabem do horário de trabalho. Nós temos o nosso site, que é o www.casadocaminhosantana.com.br. Então tem todos os horários, todas as funções da casa no site, senão vai ficar muito repetitivo, toda vez, né, está falando a mesma coisa. Então a gente agradece a presença de todos, né, a espiritualidade que nos recebe com tanto carinho, né, essa casa que nós dizemos que é uma família, onde nós recorremos a ela para abastecer a nossa alma, que é muito importante, né? Então nós vamos, nesse clima de amor, nesse clima de fé, de fraternidade, de carinho de uns para com os outros aqui nesse grupo, incluindo a espiritualidade, né, aqui presente, nós vamos procurando cerrar suavemente os nossos olhos. Essa atitude de cerrar os olhos é para que nós possamos, assim, bloquear o externo e entrar dentro de nós. É aquele momento em que tiramos para nossa alma, para o nosso estado de oração, deixando tudo lá fora de lado, nos tranquilizando, e cada um mentalizando a figura amorosa de Jesus, esses seus olhos serenos, doces, profundos. Estando na frente dele, nós percebemos que não existe problemas insolúveis. E nós dirigimos a você, mestre de amor, colocando-nos diante de vós, nos percebemos que os nossos problemas são tão pequenos, que tudo tem jeito, mestre querido. E nós te pedimos, Jesus amado, abençoe os nossos propósitos, primeiro de entendimento. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui, por que estamos, porque esses desafios que a vida nos apresenta. E te pedimos, Jesus, fortalece os nossos propósitos, nos ajuda, mestre amado, nos dê a mão, nos dê o seu apoio na nossa jornada, porque sem ela, sem a sua presença e a presença desses mensageiros que se fazem nas nossas vidas em teu nome, nós certamente sucumbiríamos nessa jornada. Então abençoa, Jesus, abençoa os nossos propósitos de melhora, de mudança, e abastece-nos, Jesus, com essa fé que nós precisamos ter, com a determinação tão necessária para que os nossos passos sejam firmes. E assim, mestre querido, nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, o Senhor da vida, como você nos ensinou a amar e respeitar, sabendo que Ele nos ama também. Então nós vamos agradecendo por esses momentos e te pedindo, esteja conosco, mestre de amor. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós damos início, abrimos os trabalhos da tarde em nome de Jesus. E hoje a Renata vai ser a palestrante, continuando, né, a celebração do mês de março, que é o mês destinado às mulheres. Quarta-feira passada já foi uma palestra, e a Renata hoje vai falar de mulher, vida e maternidade, né? Então seja muito feliz, Renata. Boa tarde a todos. Nossa, que responsabilidade quando ela fala assim, uma palestra, né? Ainda mais a Leda que fala tão bem. Eu prefiro dizer que nós vamos só conversar um pouquinho. Tá? A responsabilidade fica um pouquinho menor, né, gente? Mas boa tarde a todos mais uma vez. Eu gostaria de agradecer, né, de novo essa oportunidade bendita de estar aqui. E vamos falar um pouquinho a respeito do tema que abrange, né, esse mês de março, a comemoração do Dia das Mulheres. No sábado eu já fiz uma outra explanação falando a respeito de feminismo, e aí recebi esse presente para falar um pouquinho de mulher, vida e maternidade. O texto começa a falar para a gente que a vida terrena é uma bênção para todos nós, né? Então não é só para a mulher. A nossa responsabilidade, né, o propósito de nós mulheres aqui no planeta Terra
ele pode até ser diferenciado do que daqueles irmãos que estão encarnados enquanto homens aqui hoje. Mas algum dia já foram mulheres, né? E nós, enquanto mulheres agora, um dia também já fomos homens. Então porque o espírito não tem sexo masculino e feminino. Então, ora ele está presente num corpo material feminino, ora num corpo masculino. E essa troca, ela é muito importante porque, assim, cada sexo apresenta uma característica diferente. Então, nós, enquanto espíritos, aprendemos a vivenciar determinadas coisas de acordo com aquela encarnação, de acordo com aquele momento que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos falar a respeito de mulher, de vida e de maternidade, porque, por exemplo, todas nós mulheres almejamos, né, temos o sonho de ser mães. Algumas não conseguem ou não querem. Eu conheço várias pessoas que não têm problema de saúde nenhum, não, eu não quis a maternidade para mim, eu não quis ser mãe. Então é uma opção, uma escolha que a pessoa fez. Se por acaso ela tinha que ter, né, que dar oportunidade para um outro espírito para reencarnar através dela, aí são outros 500. Ela vai ter que acertar essa continha depois, né? É a mesma coisa que o texto fala, e com muita propriedade, a respeito do aborto. Porque nós, mulheres, somos donas do nosso corpo. Então, uma gravidez que é indesejada, no Brasil, né, o aborto é crime, só é liberado quando tem o caso de um estupro, né, que ficou comprovado, uma coisa muito mais séria, que tem que chegar lá no Supremo Tribunal, né, ou se não, quando o feto tem algum problema que vai causar risco para a mãe, eu já ouvi casos assim, que a criança não tem o cérebro, né, ela foi formada, está ali bonitinha, mas não tem o cérebro, então ela não vai viver. A hora que fizer uma cesárea ou um parto normal, ela duraria, sei lá, horas, minutos, não é a minha praia, a medicina, então não quero falar besteira. Mas isso não iria adiante. Só que quando a gente fala assim, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona do que eu quero fazer comigo, é um pouco complicado. Porque mesmo uma gravidez numa situação difícil como essa, nós temos que pensar que essa gestação, ela não é só nossa, de quem está com aquele corpo ali emprestando, né, a parte biológica para que seja gerado um outro ser. E a condição daquele outro espírito que estava ali? E o nosso compromisso com ele? Porque nada acontece por acaso, gente. Quem está na casa espírita sabe que não cai uma árvore daquela folha, uma folhinha daquela árvorezinha, sem que esteja tudo programado. Às vezes as programações, elas mudam de trajeto, né? O caminho pode ser mudado ao longo do tempo, mas tudo de acordo com aquilo que foi planejado. Nós traçamos um plano, nós fizemos um projeto. Tudo que nós temos aqui, todos os nossos problemas, os nossos dissabores, eles foram acordados por nós. É que nós esquecemos, né? Graças a Deus. Porque já pensou você conviver do lado do seu inimigo, né? Meu arqui-inimigo, e eu tenho que ficar ali do lado dele. Então, ainda bem que a divindade, até nisso ela pensa, até nisso Deus é puro amor. E aí, num estágio como esse, que a pessoa fala, não, eu não quero levar essa gravidez adiante, que banaliza, né, essa vida que está ali, porque já é uma vida. Todos nós sabemos, né, que quando uma gravidez ela começa a ser preparada, esse espírito ele vem e se aproxima daquela família, ele vê se ele que realmente concorda em reencarnar ali, ele procura ficar assim próximo para que tudo aquilo comece a ser harmonizado. Então, de repente, eu jogo tudo fora aquilo que está ali, próximo a mim. Mas eu só tenho 15 anos. Não tem problema, né? Tem 15 anos, mas você não estava disposta a fazer aquilo, então tem que assumir as consequências, não é, gente? Ninguém sai na chuva achando que não vai se molhar. Todo mundo se molha. É óbvio, é uma coisa muito simples. Então, aqui, o texto fala assim, que esse trabalho nosso, né, o nosso reencarne, ele é autotransformador. Então, nós vamos aprendendo a cada encarnação que nós estamos aqui. E mesmo em uma encarnação, se nós olharmos para trás,
quanto que nós já não melhoramos, quanto que nós já não aprendemos, o quanto que nós já vivenciamos. A experiência é a melhor coisa que existe na vida, porque nos dá a oportunidade de não errar de novo, não praticar o mesmo erro, não cometer o mesmo erro. Nos dá a oportunidade de aprender a perdoar, a amar incondicionalmente, né? Então, tudo isso é muito grandioso para todos nós aqui presentes. Muitas vezes, o espírito deixa se envolve, né? Ele deixa se envolver por algumas ilusões que não estão ligadas ao corpo espiritual. São coisas relacionadas à matéria. Então, por exemplo, o texto mostra muito bem, ele fala assim, o efeito com a causa, a consequência com a origem, a ilusão com a realidade. Existem pessoas que em determinadas profissões, e isso nós podemos falar até das mulheres, sim, que se engrandecem de uma tal maneira que sobe naquele tijolinho, né? E aí acha que é o maioral, eu sou o tal, eu sou o bom, eu sou a melhor, né? E começa a enxergar as pessoas que estão à volta com muito desdém. E essas crises, gente, elas podem levar as pessoas a desenvolver algum vício. Então, o alcoolismo, que é o que o texto até mostra pra gente, é uma pessoa que quando chega em casa, ela está deslocada. Final de semana para ela é a morte. Que ela não tem que ir para o escritório, para a empresa, não vai trabalhar, não vai dar aula, não vai isso. Então ela fica desolada, começa a beber. Então desenvolve o alcoolismo por conta disso, né? Por essa falta de ajuste. Na nossa vida, o equilíbrio é a alma do negócio. Você precisa estar equilibrado. E para estar equilibrado, nós precisamos manter as nossas vibrações, o nosso padrão vibratório, num nível equilibrado. Então não adianta nada falar assim, não, mas eu vou à Casa do Caminho toda semana. Eu recebo o passe. Tá, e na sua casa só tem aquele noticiário que se torcer sai sangue. O jornal você gosta de ler aquelas coisas bem ruins e ficar criticando. Não, tem que pagar, né? Então esse tipo de coisa que nós temos que mudar, e são coisas tão pequenas, gente. Não é muito pequeno, o controle remoto está na nossa mão, muda de canal. Para que você vai alimentar a desgraça alheia, a coisa ruim que acontece com o outro, né? Muda, faça diferente, não fique enaltecendo coisas que não são boas para você. E ninguém é tão bom que não possa ser substituído, gente. No ambiente de trabalho, todos nós somos substituíveis, todos. Quantos foram substituídos por máquinas? Se nós pegarmos no interior, existem máquinas para o plantio da cana-de-açúcar, que uma máquina operada por um só trabalhador rural, ela desempenha o papel de 250 cortadores de cana. Então, exatamente. No setor automobilístico, não é verdade? Aqueles braços mecânicos, as montadoras, os torneiros que antigamente, né, que tinha que ser tudo manual, aquela coisa toda, não, é uma profissão que quase não existe mais, porque tudo é muito informatizado, tudo é muito relacionado à tecnologia, então o estudo, o aprendizado já é mais valorizado, então as pessoas precisam buscar mais conhecimento. Mas não é porque eu estudei um pouco mais que eu tenho que menosprezar quem estudou menos. Todos nós temos o nosso valor. E é com relação a essa questão do valor que nós, mulheres, precisamos mudar um pouquinho. Na outra fala que eu tive no sábado aqui, que eu dizia a respeito do feminismo, muitas de nós confundimos completamente essa história de querer buscar, né, a nossa igualdade. Porque essa igualdade, ela foi confundida. Não dá para a gente querer igualar liberdade com libertinagem. Hoje tem muita promiscuidade. As meninas não se valorizam. Os meninos se sentem envergonhados. Eu trabalho com adolescentes de 17 anos, 16 anos. Você não, aquele valor, a inversão de valores é tão grande que eles não têm mais aquela noção do que é ter um relacionamento saudável com uma pessoa. Eles não têm. E quando encontram, vocês não imaginam a alegria que é deles quererem ter um compromisso com uma pessoa única, colocar uma aliancinha de compromisso e falar, eu estou namorando. Então, nós que convivemos com pessoas que não são tão jovens assim, às vezes não entendemos essa diferença, mas quem está no meio deles, como eu estou, é muito complicado. E esses valores vieram de onde? Do lar deles, gente. De casa. Ninguém passou, ou se passou, foi, sabe aquela coisinha de passar um paninho só?
onde, né, a passeata vai andar ali, então vou limpar, vou dar uma benzidinha. Não pode. Nós temos que mostrar os valores corretos para os nossos filhos, valorizar a família. Lógico que o trabalho, ele é enobrecedor, ele engrandece, as pessoas precisam do bem material. Se não tivesse o bem material, nós não teríamos esse acesso a eles, né? Então não é ruim você querer melhorar de vida, você ter uma casa arrumadinha, querer trocar seu carro. Isso daí não tem nada a ver com esbanjar, não é pecado, nada disso. O ruim é algo que é exagerado, né? Ou para menos ou para mais. Então os jovens, eles se encontram assim. Nós temos aqueles que passaram por alguma dificuldade na vida, então eles não querem ficar naquele marasmo dos pais, eles querem ser mais. Então esses têm uma sede de aprendizado, é o que quer entrar numa faculdade pública, ele estuda noite e dia, ele consegue fazer curso de inglês pela internet, aquela coisa maravilhosa. Os que têm a vida facilitada, né, que são os nossos filhos, da maioria, esses já não querem nada com nada. Porque está tudo muito bom ali, gente, tudo muito cômodo. Eu li uma reportagem há um tempo atrás falando sobre a adultescência. Que a adolescência antes ia até os 12 anos de idade, né? Aí dos 12 até os 18 para entrar na fase adulta ali, antes era pré-adolescência, aí a adolescência e depois a fase adulta. Hoje não tem mais isso. Chama adultescência, o cara tem 40 anos e é adolescente ainda. Ele joga videogame, assiste Chaves, gente. Não é verdade? Nada contra, mas espera um pouquinho. E a questão de querer ter a sua casa, a sua independência, constituir uma família, as coisas mudaram. E nós, mulheres, contribuímos muito para isso, porque como nós adquirimos a nossa independência, principalmente a financeira, para a gente tudo bem. Nós precisamos de alguém para quê? Se o trabalho grosso somos nós que fazemos, nós é que temos filhos, né? Nós é que tocamos a casa. No quesito de arrumação, de poder orientar alguém para fazer aquele trabalho, porque às vezes trabalhamos tanto que precisamos de uma secretária do lar. Mas quem que comanda a história? A maioria das vezes as mulheres. Vamos colocar, 90%, porque hoje, graças a Deus, os homens se destacam. Então hoje eles trocam fralda, eles cuidam dos filhos, eles sabem fazer uma comida. Isso é maravilhoso, gente. Isso é muito bom. Volto lá atrás falando sobre o aprendizado. Então, como que o homem conseguiu evoluir e chegar nesse estágio? Onde que ele aprendeu isso? A mãe dele não ensinou para ele. Então, ele aprendeu isso de encarnações regressas, né? Que ele trouxe com ele essa questão da evolução. Então, é aprendizado. Tem homem que é mais doce, que é mais terno, né? Agora, essa questão da autoridade deles, isso é muito bom, gente. Se nós olharmos as famílias que criam filhos, né, os pais separados, os filhos que ficam só com a mãe, que não tem uma figura masculina, essas crianças, elas têm problemas de aprendizagem na escola. Elas não têm aquela questão do limite. Porque todo mundo aqui que é pai e mãe sabe muito bem do que eu estou falando. A mãe pode falar 10 vezes, se o pai falar, menino, é uma vez só. Porque é a impostação de voz, é a própria masculinidade, aquela coisa do respeito é diferente. O filho respeita a mãe, mas a mãe precisa estar com uma chinela na mão, né? Mas eu vou pegar assim, eu vou ligar pro seu pai. Sabe aquela coisa de a gente transferir a autoridade? Que nós não deveríamos fazer isso, mas nós transferimos. Muitas fazem isso, né? Então nós precisamos, assim, lembrar que esses valores, essa inversão de valores, não pode escapar das nossas mãos. Nós precisamos sim passar para os nossos filhos, quem não tem filho, para o sobrinho, para o parente, para o vizinho. Essa questão dos valores, gente. A família é o bem maior que todos nós temos. Porque é dentro da família que nós temos que começar a parar as nossas arestas. Já começa ali, né? Os nossos parentes, por que eles são difíceis? Todo mundo tem um parente difícil. Todo mundo. Os casamentos, de cada 10 uniões, uma delas é por afinidade espiritual, gente. As outras 9 não, são por reajuste. É aprendizado. E aí a moda do casa separa, casa separa, casa separa, nós vamos ajustar essa conta quando? Vai ficar um pouco longe, né? Porque eu vou protelando a minha dívida, vou empurrando com a barriga, fica um pouco complicado. Depois aqui,
o texto mostra para a gente o seguinte, que essa questão de estabelecer aí esses direitos, né, esses direitos que nós conquistamos, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado pelo seguinte, porque esse tipo de atitude tem feito com que a gravidez, né, voltando a falar um pouquinho sobre ela, está ficando em segundo plano. Então, a cada vez mais, nós temos assim, 8 e 80, né, muito e menos. Ou as meninas, não é por falta de informação, tá? Por banalização, porque informação todas têm. Elas engravidam com muita facilidade e muito antes do tempo. Então, por exemplo, em um ano letivo, nós temos numa escola com 8 salas de aula de ensino médio, 3, 4 meninas que ficaram grávidas. E assim, gente, ficam uma ação do namorado, ótimo. Era aquele relacionamento que eu falei antes, de aliancinha, bonitinho, não vão casar. Porque não tem idade, não ia dar certo. Cada um fica na sua casa e tem aquele relacionamento amigável. Mas a maioria, não. Eu fui numa balada, eu bebi um pouco, eu fiquei grávida, não sei de quem é não. É assim, e eles falam desse jeito. Choca, porque a gente fala, meu Deus do céu, mas como assim, né? Não sabe com quem se relaciona, não sabe com quem saiu. É o que eu disse antes, é uma libertinagem. Tudo isso passou do limite. Nós precisamos pegar a rédea de novo, né, nas nossas mãos e conduzir as coisas da melhor maneira possível. Eu disse aqui no sábado e hoje eu vou repetir, uma mulher, para ser honesta, ela não precisa somente ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então a mulher pode ser a moça mais honesta do mundo. Se ela não souber se comportar, não souber se vestir, ela vai passar por coisa que ela não é assim? A minha mãe tem 80 anos, ela conta que na época dela de mocinha, a moça que usasse calça comprida não prestava, era moça de má conduta. Então, olha a mudança de valores que nós tivemos hoje. Ela disse que quando namoravam, adolescentes assim, né? Então, um sabia que estava namorando o outro, porque quando se encontrava numa esquina, um corria do outro. Era assim que sabia que estava namorando. Ai, fulana está namorando fulano, você viu? Estão correndo um do outro. Era desse jeito. Agora, hoje não, os valores mudaram. Tem essa liberdade de escolha, ainda bem, porque deve ser muito triste você ficar com alguém que você não goste, não compartilhe as mesmas coisas. Deve ser muito triste essa coisa do casamento obrigado, né? As coisas arranjadas que nós tínhamos antigamente. Então hoje nós já melhoramos a respeito disso. Mas não dá para falar sim para tudo. Não tem jeito. Nós vemos aí a questão com o álcool. Essa meninada com 14 anos, 13 anos, experimentando álcool numa boa. E experimentaram sozinhos? Não, gente. Foi num churrasco lá na família, o pai, toma a espuminha da cerveja. Eu estou falando isso porque meu pai fazia isso comigo. Eu era menina e ele fazia isso comigo. Eu nunca fiz com meu filho vai fazer 20 anos. Eu não adquiri o gosto pela bebida, nunca bebi, não gosto. Mas e se eu tivesse uma predisposição? Eu teria adquirido esse gosto. E quem que foi o culpado lá atrás? O meu pai, que deu uma espuminha de chopp, de cerveja. Então, são coisas que nós, adultos, precisamos pensar um pouquinho mais. E com relação ainda a falar a respeito do direito do aborto, né? Nós temos que ver o que vai implicar tudo isso. Porque você praticar um ato desse, dizendo, né, intitulando, não, o corpo é meu, eu sou dona da minha vontade, eu sei, eu faço e aconteço, você está pensando só no fator biológico. Porque biologicamente eles querem provar pra gente por A mais B que a pílula do dia seguinte, ela não é abortiva. Mas nós aqui sabemos que sim. Por quê? Se houve uma gestação, né, uma concepção ali, tudo está sendo programado, aquele espírito já não estava acompanhando aquela mãe, aquela coisa toda. E essa parte, eu faço o que com ela? Jogo fora? Né? Então, essas coisas que nós precisamos começar a rever, esse tipo de conceito. Né? Não dá para banalizar tudo, gente. Existem casos e casos, mas não tem como ficar banalizando. A vida, ela presenteia o espírito nas experiências masculinas e femininas. Então, volto a dizer aquilo que eu falei no início. Nós trocamos experiências. Nós temos esse aprendizado
ora estagiando num corpo feminino, ora estagiando num corpo masculino. Felizes daqueles que conseguem unir todas as coisas, né? Então, ter a sensibilidade, ser mais ameno, ponderar as coisas e ter aquela altivez quando precisar. Nada precisa de exagero, nem ser mole demais e nem austero demais. Nós não precisamos disso. Depois aqui eles mostram pra gente o seguinte, que a sociedade como um todo, o texto até diz assim, a sociedade cristã, né? Ela deveria redobrar as atividades, envolvendo e inspirando a todo o povo brasileiro na compreensão e na conscientização do significado da vida. Para que tudo isso não deixasse de acontecer, de existir, porque eu acho que isso é ser piegas, né? É querer uma coisa que seria impossível de acontecer. Mas a questão da conscientização, eu acho que é muito válida. Porque nós, mulheres, se nós temos esse trabalho nas nossas mãos, né? Se a nossa função aqui é gerar filhos ou encaminhar alguém que não seja, pode não ser meu filho biológico, mas eu não posso cuidar de um sobrinho, de um afilhado, do filho de uma vizinha como se fosse meu? Claro que posso. Essa maternidade é nossa, ninguém nos tira. Nós éramos mães das nossas bonecas, gente. Quem não brincava de boneca? Não dava banho na boneca, queria dar comidinha, não era aquela coisa toda, né? E é interessante que quando a gente volta um pouco à infância, né, nós vemos que a vida, às vezes, não vai ser igual àquilo que nós idealizamos lá atrás, no passado. Eu me lembro muito bem quando eu brincava em casa, eu brincava sempre de filha pequena, média e grande. Mas eu gostava muito de brincar de filha grande, porque já era casada. E aí eu tinha filhos, mas, gente, um monte de boneca. Eu colocava no carrinho, eram 3, 4, eu tinha um monte de filhos. E aí eu casei e tive um filho só, né? Eu brinco, falo assim, que eu não tive meio filho, porque não dava, né? Só vinha o pacote inteiro, era um só. Mas como ele chorou muito, eu penei demais para aprender a ser mãe, aí eu fiquei num filho só. Meu marido ficou um pouquinho traumatizado, então eu toparia de novo, porque a gente esquece, mãe esquece. As noites mal dormidas, né? Basta você ver um sorriso lindo, maravilhoso, pronto, você esquece tudo aquilo, né? Mas eu só fui presenteada por um filho, mas é um filho que vale por 20, é maravilhoso, então tá tudo bem. E aqui, gente, o texto encerra assim, a fala dele, lembrando que no Livro dos Espíritos, as questões 821 e 822 destaca a condição magna, né, do espírito quando ele tiver assim trajado, né, como mulher, né, então trajando os aspectos femininos, porque ele destaca esse papel da mulher no mundo. E na outra palestra que eu fiz, tinha um texto do Bruno Gimenez, que eu fiz a leitura de alguns trechos, e que eu fiquei muito satisfeita porque ele falava assim a respeito da importância da mulher para o desenvolvimento do planeta. Então, que a mulher, assim, ela é um eixo, né? Então, se nós não estivermos equilibradas, centradas, a nossa contribuição não será plena. Então, nós precisamos, assim, já que nós estamos aqui nessa condição, né, vamos ajudar naquilo que nós pudermos. Vamos ajudar a melhorar esse planeta, ajudar o progresso da melhor maneira possível. E cada um fazendo a sua parte. Né? Dentro do seu lar, ninguém precisa fazer coisas grandiosas, trabalhos homéricos, não precisa ser nada disso. Se eu me melhoro como ser humano a cada dia que passa, se de manhã quando eu acordo eu sou alguém, sou uma pessoa, quando eu vou dormir eu sou uma pessoa um pouquinho melhor, olha que bênção, que coisa linda. Se a hora que a gente vai dormir, fazer as nossas preces, nós conseguimos assim fazer uma retrospectiva do dia. Não desejamos o mal de ninguém, conseguimos fazer o bem, porque também não adianta não fazer só o mal, viu, gente? Tem que fazer o bem, tá? Não dá pra ficar, mas eu não faço mal pra ninguém. Tá, mas e o bem você está fazendo, né? E esse fazer o bem não precisa ser algo grandioso também, não. É emprestar os seus ouvidos para alguém que esteja com problema. É aconselhar de maneira correta o seu filho, porque assim, permitir tudo não é legal. O Dr. Samitiba fala que essa geração, né, de agora, de uns 10, 12 anos para cá, é uma geração tirana.
Porque como nós ficamos um pouco ausentes, né, a mulher teve que sair em busca do complemento salarial, porque senão os homens não dariam conta, por conta do progresso. Se fosse naquela época de 1900 e não me lembro, daria certo. Gente, não tinha nada de luxo. As casas eram de vermelhão, não tinha um forro, não tinha televisão, não tinha geladeira, né? Quem tinha carro era milionário, todo mundo andava a pé, ou tinha um cavalo, uma carroça. Com o passar do tempo, com a evolução, o capitalismo, graças a Deus, né, que ele está aí, para o nosso desenvolvimento, isso tudo gera gasto, gera custo. Então hoje as casas têm computador, um em cada cômodo, né, tem televisão um em cada lugar, nós temos micro-ondas, televisão, geladeira, freezer, um monte de coisa, aspirador de pó. Então a mulher saiu sim em busca desse complemento salarial, mas a nossa vida foi facilitada. Hoje a gente abre a lava-louça, põe a louça lá dentro e tira ela esterilizada de lá. E antes, na época das nossas avós, bisavós, vamos lavar essa louça, né? O fogão era a lenha, aquela panela preta, gente, para dar brilho naquilo era uma loucura. Nem bombril tinha. Não tinha palha de aço, né? Então o trabalho era muito mais dispendioso, você levava muito mais tempo, colocar a roupa para quarar, não tinha vanishing, né? Então tem que pôr a roupa lá no sol, dentro da bacia, para ela ficar quarando, né? Para a sujeira sair, levar pro batidor lá, ficar batendo a roupa. Hoje ninguém faz mais isso. Então nós trabalhamos muito, temos jornadas duplas, triplas, mas temos uma facilidade tecnológica que nos auxilia, graças a Deus, né? E só para encerrar aqui, nós temos um texto da Andresa Cristina, que fala a respeito do espiritismo e a mulher na sociedade contemporânea. Então ela faz uma retomada, voltando lá, né, nos tempos antigos, quando a mulher não era valorizada, não tinha voz para nada, não votava, aquela história que todas nós já estamos cansadas de saber, e os meninos também. E depois ela diz o seguinte, que os espíritos, né, eles precisam evoluir, enquanto homens ou mulheres. Essa evolução, ela precisa acontecer sempre. Não é só conosco, com as mulheres, e eles ficarem estagnados, não. Porque hoje, volto a dizer, eles são homens, mas podem ser mulheres nas outras encarnações. E nós, mulheres, estamos enfrentando aí uma questão assim, dessa inversão de valores. Então nós somos, ela diz aqui no texto uma frase bem interessante: a mulher se tornou vítima do século com a corrupção dos costumes. Então assim, esses movimentos feministas, né, que começaram a acontecer para haver essa liberdade de expressão, para que nós possamos, né, chegar a ser presidente da República, no meio do caminho alguma coisa foi confundida. Porque ali no meio do caminho nós encontramos, né, mulheres que são mulheres como nós e que só fazem cultura ao corpo físico, né? Nem sabe que tem algo lá dentro. Então um exagero, né, vamos dizer, nesse quesito. Então tudo tem que ser muito equilibrado para que a gente não se perca no meio do caminho. E depois ela diz o seguinte, que nós, enquanto espíritos, né, precisamos treinar a sensibilidade, a força, a coragem, a perseverança, a fé, a confiança, porque são virtudes dos espíritos, tanto enquanto mulheres, tanto enquanto homens, né? Então essas virtudes são aquelas que nós temos que explorar em cada um de nós e aprimorar em cada um de nós. E ela encerra dizendo, né, uma frase aqui do Leon Denis, que é a seguinte: a mulher é a mediadora, a fonte da vida, a regeneradora da humanidade, que é renovada por seu amor e por seus ternos cuidados. Olha que frase mais linda, né? Então assim, cabe nas nossas, a nós, né, está nas nossas mãos essa questão da renovação, a paciência, a ternura. Então vamos estender tudo isso para quantos, né, estiverem próximos a nós. Não é só para o filho ou só para o marido. Vamos tentar levar essa bandeira por onde nós formos aí, para ver se as coisas melhoram um pouquinho, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. E agora as perguntas, né?
Obrigada. E agora, alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Tenho vontade de falar sobre tanta coisa. Posso fazer 2 colocações e uma pergunta? Pode, fica à vontade. Tá. As 2 colocações é o seguinte: eu tenho uma amiga que trabalha com saúde mental, né, numa clínica pública, inclusive. E ela disse que os maiores casos atualmente que chegam para ela são de falta de limites. Como as crianças, os jovens, né, adultos, essas questões assim, coloca fogo em morador de rua e tal, eles acham que isso é alguma perturbação mental e nada mais é do que esse jovem não teve limite na infância. Então eu fiquei pasma, porque ela falou assim, não é aquele que chega e que realmente tem um problema psicológico, não, são as faltas de limite. E outra coisa que você falou também, o que era que eu tinha... eu esqueci agora. Eu vou fazer... Eram tantas coisas. Então eu vou fazer só a pergunta. Isso. A pergunta é o seguinte, porque você falou da pílula do dia seguinte, tudo. Mas o anticoncepcional, ele também não entra um pouco nisso pela questão assim, a pessoa está tomando anticoncepcional, ela está impossibilitando a vinda do espírito. Não é uma coisa, se a Leda quiser até ajudar, é porque é assim, gente, o anticoncepcional, ele não entra nesse quesito da pílula do dia seguinte. É diferente. É bem diferente. Ele não é abortivo, né? Ele é preventivo. Exatamente. Então é uma prevenção. Né? Ele é permitido por Deus, a ciência desenvolveu, né? Hoje se pode fazer uso dele com muito mais segurança, né, do que a tabela que se fazia antes, né? Mas ele é preventivo. Como digo, então você não existe uma preparação, porque no período seguinte, imagina, houve toda uma preparação, planejamento espiritual para esse espírito vir. Agora, imagina, né, uma vez eu ouvi uma palestra, né, que o palestrante dizia assim, ele era um médico, ele dizia o seguinte, imagine o tamanho, o tamanho de um espírito na espiritualidade. É como nós, ele deve ter o quê? 1,60 m, 1,80 m? Então o espírito tem que passar por todo aquele processo de preparação que é a miniaturização para o reencarne, para a reencarnação. Então há um processo na espiritualidade também. Não só aqui com o organismo da mulher, como com o espírito também. É um processo demorado. Às vezes ele leva, como a gente sabe, dezenas de anos ou séculos para estar preparado para vir. Então é muita responsabilidade que nós temos, né? Porque se cada um de nós perguntar o que é a vida, nós não temos um significado para isso. A vida é movimento? A vida o quê? A vida é Deus que nos proporciona a vida. Então é uma das coisas que nós ainda não conseguimos decifrar. Né? Porque nós não demos a vida. Nós sabemos que somos co-criadores. Né? Então a vida é de Deus. Então somente Ele pode tirar. Né? Então a pílula do dia seguinte ela é um abortivo. Né? Tá? E prejudica o espírito reencarnante. Porque ele passa por todo esse processo da miniaturização para chegar de preparação, né? E ele sofre todo esse processo. Deu para entender? Renata, eu tenho 2 sobrinhos que eu assumi, né? Eles moram com a minha irmã numa casa que é minha, mesmo depois que separou do meu cunhado, né? E o sobrinho, o primeiro ela foi de um namorado, eu assumi tudo, né? O segundo já meu cunhado ajudou. Mas, quando você fala assim, a mulher tem que, tudo depende do equilíbrio, não só para a mulher, como também para o homem. Mas sabe, quando chega aquela fase assim, que eles vão embora, que nenhum agora está com 26, fazendo estágio, ganhando viagem da empresa para ir para os Estados Unidos, quer dizer, está super bem. Quer dizer, eu ajudei, quando eu era pequenininho, eu levava na escola para fazer natação. Foi a segunda mãe, né? O mais novinho faz um estágio com um arquiteto que trabalhava com Niemeyer, né? Mas só que eu tô assim, sabe? Eu só choro, eu só fico triste, porque é como se eu falasse assim, me sinto abandonado, então, sabe? Mas não pode sentir assim. Sabe? Então, assim, quando você fala assim, é preciso equilíbrio, e além do que, tem outra coisa, se eu tivesse me casado, eu também não me casei por isso, porque eu também não podia ter filho.
Então, agora, sabe, não é assim, tem equilíbrio, tem que ter equilíbrio. É muito difícil, mas sabe? Você recebeu um presente de ter ajudado, né, contribuído a criar seus 2 sobrinhos. E aí você tocou numa coisa que eu esqueci de falar. A mulher, quando ela não pode gerar filhos, ela pode adotar filhos. Né? Mesmo que ela não queira adotar filhos, um casal, né, que está ali junto, unido, eles não puderam ter filhos biológicos. Hoje a ciência ajuda de várias formas, né, gente? Tem essas inseminações e tal. Mas nós podemos adotar essas crianças que estão aí, olha, nesses orfanatos espalhados pelo mundo todo. Por que não dar essa oportunidade para que elas tenham um lar também, né? Mas você foi presenteada, porque você pode não ter casado. Hoje, se você tivesse casado, hoje estaria só você e seu marido, os 2 sozinhos do mesmo jeito. Mesmo que os meninos fossem filhos biológicos de vocês. Porque os filhos não são nossos, eles são emprestados. Eles criam asas e vão voar, né? Eles são da gente até enquanto a gente consegue dominar assim, olha, eu preciso dar comidinha na sua boca, dar o seu banho, trocar a roupa. Gente, a partir do momento que eles conseguem se alimentar sozinhos, amarrar o bendito do tênis, acabou, esquece. Não são mais nossos. Alguém mais quer fazer uma pergunta, uma colocação? Não? Então, Renata, muito obrigada, querida. Agradeço. Gente, boa tarde, viu? Não, tá? Então nós vamos agora, né, queridos, passar para aquele momento das vibrações, retirando assim das nossas almas, do nosso coração, toda aquela energia boa, construtiva, aquela energia de amor. Vamos mentalizando primeiro o nosso planeta Terra, mentalizando essa Terra, como ela é chamada Mãe Terra, que nos acolhe com tanto carinho, né? Mentalizando muita paz entre os homens, mentalizando muita saúde física, espiritual, mental, mentalizando também para os habitantes muito entendimento, muita disciplina, que quantos precisam dessa disciplina, vibrando também bastante amor para os jovens, que serão aqueles que conduzirão no futuro o nosso planeta. Mentalizando para os pais, que receberão seus filhos, esses espíritos que aqui estão chegando, para impulsionar esse grande passo que a Terra está dando no seu progresso. Vamos mentalizando para todas as casas de oração, para os seus trabalhadores, todo lugar que se faz o bem, que se fala em nome do amor e do crescimento do próximo. E vamos entrando acompanhados de Jesus e da espiritualidade aqui presente nos nossos lares, iluminando o nosso lar, envolvendo todos aqueles que ali estão em muita luz, muito equilíbrio, para que nós possamos, ao retornar, encontrar o nosso lar com muita paz. Por nós não precisamos vibrar, porque já estamos recebendo e vamos continuar na aplicação dos passes. Mas vamos lembrando daqueles que nos pediram, que nos solicitaram uma oração, lembrando deles também. E assim nós vamos agradecendo por essa tarde, por mais uma página de ensinamentos, pedindo que nós possamos permanecer com essa paz toda a semana, que possamos ter muita tranquilidade, equilíbrio, discernimento, muita saúde física e espiritual. E que Jesus nos abençoe através dos seus mensageiros, através desses guias protetores, dos nossos anjos de guarda, e que possamos estar firmes na nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus.